Olá a todos, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel e nesse vídeo irei apresentar o projeto final do curso Programação Python com Arduino, promovido pelo Centro Paula Souza, tá? E esse último projeto basicamente é um data logger, né? Então eu tenho uma montagem com dois sensores e mais um display OLED no Arduino Uno. Esses dados são mostrados localmente, né, através de um display OLED e através de uma dashboard feita em Python, então eu consigo coletar esses dados e plotar esses dados em tempo real. Tá? Então, na imagem de destaque, vocês podem visualizar então a placa, né, rodando, né, localmente. Né? Então, eu tenho dois sensores, né, e mais algumas informações que são mostradas no display. Então, eu tenho temperatura, umidade relativa, altitude e pressão barométrica. Então, são esses dados que são mostrados e esses mesmos dados, né, quando solicitado pelo programa feito em Python, são enviados para poder atualizar os dados nessa dashboard feita nessa plataforma. Tá bom? Então, na sequência, vou mostrar então o esquemático, né, de forma rápida, código Arduino diretamente na ideia do Arduino, posteriormente o código Python no Pcharm, e aí eu vou mostrar então a dashboard rodando, tá bom? Então vou fazer uma mudança de tela aqui, só um minuto. Ok, então aqui eu tenho então o esquemático, né? Então tem o Arduino Uno, né? E dois sensores. Temos o sensor o SHT-31 da Fruit, né, que é um sensor de umidade relativa e temperatura. Temos o sensor BMP085 da SparkFun, que é um sensor de temperatura e pressão barométrica, né, e com a pressão barométrica consigo tirar então altitude, tá? O display OLED. E esses três elementos aqui, então, são ligados, né, no barramento I2C, então facilita bastante aqui a ligação deles. VCC e GND, ok? Uh, um detalhe desse projeto aqui é que, como eu tenho temperaturas nos dois sensores aqui, então o valor enviado e mostrado no display é uma média das duas leituras, né? Então é bastante interessante esse tipo de abordagem aí, ok? Bom, temos então o código uh, na ideia do Arduino. Então temos então a inclusão das bibliotecas necessárias, ok? Temos aqui a configuração do display OLED, né? Temos uma constante tempo, que eu já vou comentar com vocês daqui a pouquinho. Algumas variáveis necessárias para a utilização dos módulos, né? Variáveis de uso geral, variáveis de uso dos módulos, né? Uma função que foi feita, que eu criei aqui para poder fazer a atualização do display. Então, basicamente, aqui limpa o display e atualiza com as informações. Então, primeira informação na linha superior, temperatura. Aqui eu tenho então a média da leitura dos dois dados. Né? Linha de baixo, umidade, pressão barométrica, altitude. Né? Então é feito então, o envio das informações e finalmente então a atualização desses dados no display. Bom, no Void Setup, configuração da comunicação serial, inicialização dos módulos, né? Agora vejo vocês que nessa inicialização, caso ocorra alguma falha na inicialização de algum módulo específico, né? Então se eu estou destacando aqui, então é exibido então uma mensagem de erro, né? Essa mensagem eu posso ler aqui no monitor serial e aí o código então ele é travado, né? Então para poder fazer então a correção na montagem e tudo mais. Bom, no void loop. Então, inicialmente, então aqui eu tenho então a verificação se chegou algum dado pela serial,
Chegou algum dado, que basicamente é um caractere, esse caractere é lido, tá? E aqui dentro, então, desse teste aqui, desse if aqui, ele tem, então, um switch case. Então, ele faz o tratamento do caractere recebido. Caractere dólar, chegou esse caractere, então é enviado 100 vezes, né, no intervalo de 10 milissegundos entre um e outro, o, a mensagem ok. Então, é, lá no Python, então ele vai fazer então, a leitura desse ok, e aí, feita essa leitura, ele sabe que a serial atrelada é a que está conectada no hardware, né? Então, eu posso ter no computador várias seriais, né? Que é o caso meu aqui. Então, o que, que ele faz? Então lá no código Python, ele lê a serial, né? Detecta a serial, manda o caractere dólar. Aquela serial que posteriormente, lá no código Python, recebeu o ok, então eu sei que aquela serial está atrelada ao hardware necessário aqui, tá bom? Então, daqui a pouquinho eu vou voltar aqui nessa explicação. Bom, aí depois o caractere A, posteriormente, é enviada a temperatura. Chegou o caractere B, é enviada a umidade. Caractere C, pressão. E caractere D, altitude, tá? Então, aqui, basicamente, aqui, chegou um caractere, manda um dado. Simples assim, tá bom? Na sequência, temos aqui a utilização da função milis, né, para poder atualizar a variável tempo, ok? E aqui então eu tenho basicamente aqui um if, né, onde dentro desse if aqui eu tenho uma máquina de estado, e dentro dessa máquina de estado, basicamente cada elemento dessa máquina de estado ela é executada a cada um segundo, só que de forma intercalada, né? Então, dentro do tempo de 166, 167 milissegundos. Ok? Então na verdade, é uma forma até interessante para você não para que o software no Arduino não fique preso numa rotina e acaba interferindo eventualmente na leitura da serial. Tá bom? Bom, então a cada 166 milissegundos, né, temos. E está no caso zero, ou seja, está no case inicial, lê a temperatura. No próximo case, lê a umidade. No próximo case, lê a temperatura, só que agora do segundo sensor. No próximo case, lê a pressão. Na sequência, altitude e finalmente atualização do display. Então vocês podem ver que até uma coisa que é bastante interessante, para cada case eu incremento a variável state, né? Para poder na próxima execução pegar o próximo caso. E no final eu faço state igual a zero. Para quê? Para poder voltar no case zero. Então ele é cíclico. Tá bom? Então basicamente o código é esse. E o interessante é que praticamente nesse código não tem delay. O único delay que existe é só nesse envio do código para confirmar serial. Tá bom? Bom, agora na sequência, então, vamos dar uma olhada no código escrito em Python. Pronto. Agora dentro do código Python, temos o seguinte, né? A inclusão das bibliotecas necessárias, né? Time, Matplotlib, Tinter, Serial, né? Bom, aqui eu tenho então a inicialização do módulo Tinter, né? E da figura Matplotlib. Então, assim, basicamente, né, para você criar um gráfico, né, então ele gera uma espécie de imagem, né? E essa imagem, então, é, basicamente, dentro desse programa, então, ele é atualizado de tempos em tempos. Ele funciona mais ou menos assim, tá? Bom, dentro da janela principal, o título da janela, tá? Essas linhas aqui, ela configura a tela cheia, né? E para essa aplicação, ok?
essas duas linhas aqui, ela força o fechamento do programa quando é clicado no ícone X, né, que é aquele ícone tradicional para poder fechar o programa. Então, uma coisa que é interessante, que é, eu posso inclusive atrelar uma outra função. Então, ao invés de fechar o programa, eu posso executar, por exemplo, uma outra coisa. Mas nesse caso aqui, eu estou forçando o término da execução do programa. Aqui eu tenho então a criação da figura, né, como eu comentei com vocês. E aí, só para vocês entenderem a sequência, basicamente eu tenho a criação de 4 gráficos, né? Um gráfico para cada variável. E aí, esses 4 gráficos então foram condensados numa única imagem, ok? Bom, então, então aqui eu tenho a criação do FIG, né, para ser utilizado posteriormente. Daqui desse ponto em diante aqui eu tenho a janela propriamente dita, né? Só que nesse caso aqui ele é criado em frames, né? Então vai ter um frame que vai ter então o título, né, do projeto, né? Um título, uma fonte maior. E o segundo frame vai ser basicamente a animação. Bom, então aqui eu tenho a criação do canvas, né, necessário para poder fazer a atualização da imagem. E aqui eu tenho então uma função chamada animação. Dentro dessa função, pessoal, basicamente, como argumento, temos então 4 listas de valores, né? E também a serial detectada para poder fazer então a solicitação dos dados para o Arduino e atualização, tá? Bom, inicialmente é enviado o código, né? E depois o recebimento do dado do Arduino, tá? Então, basicamente, você tem então código caractere A, recebimento do primeiro dado. Código B, recebimento do segundo. E assim por diante, tá? Bom, vejam vocês que o dado recebido é um caractere, uma sequência de caracteres ASCII. Na sequência, né, esse caractere recebido, né, ele é convertido para um número do tipo float, né, e esse dado ele é adicionado na lista. Ele é feito um append, né, ou seja, você vai ter uma sequência de dados, você adiciona o próximo. Só que o que ocorre? Nessa função, são utilizados os últimos 50 dados. Então, vamos supor que a lista foi preenchida com 51 dados, né? Ou seja, foi completado todos os dados, depois foi executado mais uma vez 51. Então, o que ocorre então? Para cada lista, somente os últimos 50 dados serão utilizados. O dado mais antigo é descartado. É dessa forma que ele funciona. Então, aqui na sequência, temos então uma sequência de laços for para fazer a detecção dos mínimos e máximos de cada lista. Para quê? Para poder fazer o ajuste automático do eixo vertical do gráfico. Tá? Então, basicamente, aqui da primeira lista, tem 2 variáveis, né? Min valor 1, max valor 1. E aí temos então 2 laços force, né? Esse laço aqui ele é responsável pela detecção do valor mínimo e esse aqui do valor máximo, ok? Para cada lista, lista 2, lista 3, lista 4, eu vou ter então 2 laços force responsáveis por essa detecção. Aí, para cada gráfico, temos o seguinte: limpeza do frame anterior, né? É feita então a plotagem do novo frame com os dados atuais. É feito aqui o ajuste do eixo vertical.
tá? Vou até aqui, tá aqui. Ok? Aí desse eixo vertical, aliás, desse eixo vertical, tem um título aqui chamado valor, e depois o título do gráfico, nesse caso aqui, é temperatura. Então, para todos os dados, né? Então eu tenho um conjunto de funções, né, que faz então basicamente a mesma coisa. Então, aí eu tenho limpeza do frame, a plotagem de acordo com os valores da lista, o ajuste dos valores mínimos e máximos, né, do eixo vertical, tá? Título do gráfico e o título do eixo vertical. Ok? Bom, dessa funçãozinha aqui, então é criada então a lista vazia, né? As 4 listas. E aqui temos então a detecção automática da porta COM atrelada ao Arduino, tá? Então aqui é bastante interessante. Eu tenho aqui um flag, né, chamada flag port OK igual a 0. E aí, olha que interessante. Este laço for, basicamente, o que ele faz? Para cada porta COM encontrada no hardware, o que ele vai fazer então? Ele vai abrir a porta, né? Inicialmente, por exemplo, foi detectada a porta com 1. É feita então a abertura da porta na velocidade 115.200 bps. E aqui foi colocada aqui uma opção chamada timeout igual a 1. Então, na verdade, o que acontece? Se você mandar um dado e esse dado não chega, né, um dado esperado, o timeout ele já faz a saída automática de qualquer função de recebimento. Então, e nesse caso é necessário, porque senão ele vai travar nessa lógica aqui. Bom, timeout igual a 1, um delay de 2 segundos que é necessário para o hardware do Arduino, depois o envio do caractere $, e aí nesse if aqui, basicamente de ler se o dado recebido na sequência é o caractere OK. Porém, tome cuidado aqui que tem o /R/N, né? Então lá no código Arduino tem o print ln. Então aí eu tenho que também incluir esses dois caracteres especiais aí no final. Chegou, flag port OK igual a 1 e sai do laço. Caso contrário, né, para cada execução do laço for, esse if aqui vai ser falso, então o flag não é utilizado. Aí na próxima linha, o que nós temos então? Se esse flag aqui continua 0, conforme a inicialização anterior, o programa ele é encerrado, tá? Então a janela ela é fechada, então a execução ela é finalizada. Caso contrário, detectou a porta, ou seja, o flag port OK igual a 1, é feita então a limpeza dos buffers de entrada e saída da serial encontrada, ok? É feito então o fechamento da serial e é feita então a reabertura da porta sem a opção do timeout, porque agora a porta está ok, então eu consigo então fazer as leituras sem muitos problemas. Bom, a função animação ela é chamada através dessa função aqui, Func Animation, né? Então aqui nessa função aqui que é dentro do Matplotlib, tem aqui os parâmetros da função, né, de inicialização. Então depois vocês podem acompanhar no código que estará disponibilizado depois, né? Feito isso, então tem a execução propriamente dito, né? Então é feita então a atualização do gráfico. E aqui você tem o main loop do Tinter. Ok? Bom, vamos rodar então o programa para ver o que acontece. Dei o play. Então tá sendo feita então, a detecção da porta COM de forma automática. E aí agora eu tenho então a dashboard
em ação. Então vocês estão vendo que os dados estão sendo atualizados, né? Ainda não chegou então os 50 dados necessários. E na sequência então vocês vão ver que o gráfico ele vai andar sozinho. Alguma coisa parecida com, com um gráfico, né, da própria ideia do Arduino. Só que nesse caso aqui eu tenho 4 dados sendo coletados de forma sequencial. Ok, então pessoal. Bom, vou deixar disponível no link abaixo desse vídeo o link do GitHub, né, com os dois códigos, né, mais esquemático. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e nos vemos numa próxima, viu? Tchau, tchau.